favor, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, na sua presença, vencendo, meu Pai, desafios, vencendo, meu Pai, batalhas, lutas, meu Pai, do nosso dia, batalhas do dia a dia, do trânsito, do emocional, tantas coisas, meu Pai, que tomamos decisões de estar aqui, fizemos escolhas, Senhor, decidimos pelo Senhor, decidimos não pela nossa vontade, pela nossa carne, mas a nossa vontade foi de fazer a sua vontade. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente no coração de cada um, meu Pai querido, que a cada dia, Senhor, a nossa sede, a nossa fome do Senhor cresça cada vez mais, que tenhamos aqui, meu Pai, cada vez mais frutos de famílias abençoadas, casais estruturados, relacionamentos, Senhor, sendo guiados pela sua vontade, guiados pela sua verdade, Senhor, que nós não venhamos mais acreditar em tantas mentiras do mal, Senhor, que não adianta, que não tem esperança, que não adianta nem tentar, Senhor. Que nós não venhamos acreditar em nada disso, mas acreditar na única verdade, que é a sua, que é o que nós sempre falamos, meu Pai. A Bíblia, quando está aberta, é a sua boca falando conosco. Então que nós venhamos a ouvir isso, Senhor. Não venhamos mais olhar para a direita nem para a esquerda, dar ouvidos, meu Pai, a outras vozes, porque o mundo tem tantas vozes, Senhor. Tantos barulhos, tantos ruídos para nos distrair. Mas nós temos que olhar somente para uma direção, que é para o Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos derramar mais unção, mais graça, meu Pai, mais autoridade sobre o mundo espiritual, mais Espírito, meu Pai, um Espírito que te agrada. Então nos ajuda, Deus querido. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Abençoa cada um que está pela transmissão, que o Senhor sabe os corações, o Senhor sabe as possibilidades, o Senhor conhece cada intenção e motivação, meu Pai. Que o Senhor possa levar a palavra, a esperança, a vida, a transformação a cada uma dessas pessoas, meu Pai, que tem escolhido o Senhor, que não tem apresentado suas desculpas, Senhor. Eu te peço, abençoa esta noite. Abençoa, meu Pai, cada mulher que tem orado pelo marido, cada marido que tem orado pela sua esposa, cada família, Senhor, que tem clamado por esse filho que está perdido, que está envolvido com amizades erradas, que o Senhor possa ouvir cada uma das nossas orações, meu Pai, e alcançar o propósito, porque toda palavra lançada, ela não volta sem cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Então eu te peço, seja com cada um de nós, Senhor, porque nós temos escolhido te agradar. E se nós temos falhado, se falamos algo, pecamos, meu Pai, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Que não haja aqui barreiras, meu Pai, entre nós e o Senhor, entre a Tua operação nas nossas vidas. Que essa semente, Senhor, que nós temos nas nossas mãos, que ela seja boa semente. Porque a terra boa nós já temos, mas nós escolhemos todos os dias qual o tipo de semente que nós vamos lançar nesse solo. Pois todas elas vão germinar, todas elas vão frutificar. E que nós vamos a escolher, meu Pai, por aqueles frutos bons. Porque nós vamos colher de um jeito ou de outro. Então que nós venhamos a lançar as boas sementes, com palavras abençoadas, com decisões abençoadas, com escolhas, com reações que agradam ao Senhor. Eu te peço, Senhor, seja com cada um de nós. Abençoa essa noite, abençoa os trabalhos que ainda virão, abençoa o nosso projeto Casa Firme, cada um que já passou, meu Pai, durante todo esse dia pelo templo, cada um que ainda ficará, Senhor, que orará junto conosco, que tenhamos uma noite abençoada, uma semana poderosa, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor nos guarde, guarde as famílias, guarde a nossa nação, nos ajuda, meu Pai, nos guarde em todo o tempo, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Fala comigo, por favor. Mente definida. Dependendo da situação, até melhor que seja dividida, porque ainda há chance de mudar. Então vamos analisar aqui. Atos 8, do 9 ao 25, olha só. Um homem chamado Simão,
vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando, fala comigo, impressionando todo o povo de Samaria. Fala comigo, ele se dizia. Muito importante. Então veja que não era alguém dizia, ele se achava muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então veja que ele quase não tinha um ego inflado, né? Eles o seguiam. Veja que as pessoas sempre estão buscando por alguma coisa, por alguém. Estão sempre buscando uma referência para seguir. Então chegou alguém naquela região, naquela cidade, que se dizia muito importante, e as pessoas começaram a seguir. Veja como, quando a pessoa não tem uma convicção, qualquer coisa lidera ela. Então isso é muito importante para a gente analisar, trazer para a nossa vida o que é que nos tem conduzido, quem tem dirigido a minha vida, quem tem dirigido os meus passos. Será que chega qualquer um que diz que é o cara, que é o tal, e eu já estou indo na onda dele, acreditando, indo com essa influência? Então ele se dizia muito importante e era conhecido como grande poder. Olha só. Eles o seguiam, pois ele os havia, iludido com sua mágica. Nossa, parece que a gente está falando até de outra pessoa, iludido muitas pessoas durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas no reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Veja que veio o Simão, o grande poder, e levou o povo. Chegou Filipe e eles também aceitaram o Senhor. Então veja, esse povo ainda não tinha uma definição de caráter. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração, fala comigo, o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então vamos analisar rapidamente aqui essa própria situação do Simão. O Simão, nós vemos aqui que ele usava da emoção para conquistar as pessoas. Ele certamente era uma pessoa muito cativante. Ele impressionava com a sua feitiçaria, iludindo as pessoas com a sua mágica. Mas ele mesmo ficou maravilhado com os grandes sinais que o Filipe fazia. Então veja, a pessoa que ela é emocional, uma pessoa emocional, ela conduz as pessoas ao emocionalismo e ela também é conduzida pelo próprio emocional dela. Então veja que o Simão, ele não tinha convicção.
Então ele carregava as pessoas, mas ele também era super influenciável. Porque quando ele começou a ver as maravilhas, opa, eu também quero isso, eu também quero me batizar. Mas ele só estava querendo o quê? O propósito dele, me dê esse poder também para que a pessoa que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E será que ele estava preocupado na salvação das almas, no propósito do Evangelho, na fé? Sim ou não, pessoal? Não, ele estava preocupado em ter mais poder, já que ele era conhecido como grande poder, então ele queria mais notoriedade. Então veja que o próprio Pedro falou, você não tem um coração reto diante de Deus. Peça perdão a Deus, quem sabe Ele perdoe, porque Ele quis comprar. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo. Então veja, a pessoa que ela vive pelas emoções, ela não tem uma convicção. O Simão, ele tinha uma mente definida, mas para coisa errada. Ele queria mais fama, ele queria mais poder. Olha aqui em Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então nós vemos que Simão era esse odre velho, querendo colocar um vinho novo. Mas nós vemos que cada pessoa tem um tempo, né? Tem um processo para vencer. O Pedro, até ele chegar nessa posição de ter essa firmeza, de, independente das situações, ele continuar lá pregando e continuando na integridade, ele levou um tempo, até haver uma renovação, até haver aquele amadurecimento. O Judas, ele nunca foi renovado. Ele nunca deu chance para ser renovado. Por mais que ele estivesse lá dia após dia com Jesus, ele não permitiu. E é algo tão interessante, que às vezes eu paro e penso a respeito, falei até nos trabalhos dos homens, falei sobre isso, que Judas, se ele quisesse, ele teria sido um grande homem de Deus também. Porque tanto Judas como Pedro negaram Jesus. Mas o Pedro, ele se arrependeu. Ele quis uma mudança. O Judas não. Tanto que quando o Senhor Jesus disse, vai chamar os discípulos e chame Pedro também, e a Pedro, ele estava lá junto com eles. Ele certamente estava arrasado, ele achava que ele não tinha mais chance, mas o Senhor viu o coração dele e se lembrou dele, avise os discípulos e a Pedro. Ou seja, Pedro, você está junto, você está ainda no propósito, você ainda está nos planos. Judas não quis mudança, Judas já foi para o caminho da morte, do suicídio. Então o caráter dele nunca foi transformado, apesar das várias oportunidades. Ele preferiu continuar sendo aquele ladrão, aquele falso. E a mesma coisa o Simão. O Simão até creu, ele até se batizou, mas a mentalidade dele nunca foi renovada. Então pode ser que alguns atos a gente tenha tomado. A gente tenha parado com algumas atitudes no mundo, a gente tenha se afastado de algumas amizades, mas talvez ainda o meu caráter ainda precisa ser renovado. Senão eu estou recebendo um vinho novo, mas no odre velho. Aí a vida não vai. Aí as coisas não fluem. Aí eu vou querer que Deus me ajude, me abençoe, faça uma série de coisas para mim, mas eu continuo com as motivações, as intenções erradas. Então nós precisamos analisar cada uma dessas situações. O Senhor não pode construir coisas novas em cima de entulho. É deixar as coisas velhas para trás. E Deus usa circunstâncias para nós nos aproximarmos mais do Senhor, para nós acreditarmos realmente na palavra. Então, é uma luta, pode ser uma doença, pode ser uma aflição, para que a gente comece a dar crédito à palavra. Mas não quer dizer que aquilo também mudou o nosso caráter. Porque muitas vezes a gente está sofrendo, a gente até acredita, como Simão creu, mas ele ainda não foi mudado. Então, nós temos que analisar tudo isso.
Infelizmente, quando as circunstâncias são mudadas, mesmo assim, muitos não dão atenção, crédito à voz de Deus. E nós precisamos analisar isso. O que eu escolho acreditar? No que você tem acreditado? Quando você está no seu relacionamento, por exemplo, você acredita no quê? Que tem jeito, que vai mudar, que tem possibilidade. Quando você se depara com uma situação, com uma afronta do mal, você se lembra das palavras, você declara essas palavras, você dá crédito à voz de Deus? Ou será que você recebe as palavras, mas quando é testado, o que sai é incredulidade, o que sai é um comodismo, é uma maldição, é uma desistência? Então, mente definida. A mente definida vai sair nos seus padrões, naquilo como você reage às situações. Então, como a bispa já falou várias vezes, muitas vezes nós estamos passando por podas, e essa poda não é algo fácil, mas é aquela limpeza que vai nos fazer crescer ainda mais. O que a palavra diz? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então, todos os dias nós precisamos mudar um pouco mais, crescer um pouco mais. Olha aqui em Efésios 4:17. É por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais, fala comigo, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Então nós vemos agora há pouco, Simão ele levava as pessoas com a influência dele, com a magia dele, e as pessoas iam acreditando porque ele se dizia importante. Então muitas vezes nós estamos aí sendo influenciados, porque nós somos influenciados por tudo. Aquilo que nós nos alimentamos, as pessoas que nós convivemos, aquilo que nós assistimos, isso influencia a nossa vida. Então, se nós não estivermos com a cabeça de Cristo, guiado pela palavra do Senhor, pela cabeça do Senhor, lendo a palavra, ouvindo a palavra, o que vai conduzir a nossa vida, pessoal? Vai ser uma novela, vai ser uma amizade errada, vai ser aquele padrão que eu recebi durante a minha infância. Isso vai me guiar, porque é isso que está mais forte na minha vida. Então, se eu vejo novela, o que as novelas trazem? Ah, não tem problema, tem adultério, é legal, a separação, é legal, muitas coisas, a traição, é aquela vida fútil. É isso, esses são os valores. Você assiste, gasta tanto tempo com noticiários, você fica deprimido, você perde a esperança, mas a palavra me dá esperança. Mas eu ouço as pessoas, está todo mundo sem esperança, parece? Mas não é todo mundo. Mas é aquele grupo que eu estou envolvido, aquela frequência que eu estou envolvido. Livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem o seu velho eu não renovado, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam, fala comigo, da ilusão. Então livrem-se daquela maneira antiga de viver, daqueles pensamentos, daquelas atitudes, de tudo aquilo que brotam dos desejos, que tudo é ilusão. Mantenha sua mente definida e alinhada no que é de cima, as coisas mais altas, não nas coisas que estão sobre a terra, porque você morreu e sua verdadeira e nova vida está escondida com Cristo em Deus. Então a única coisa que nós vemos os discípulos pedindo para o Senhor ensinar é como orar. Porque certamente eles viram um estilo de vida de Jesus. Ele estava sempre se separando para orar, ele jejuava, ele tinha uma postura diferente. Ele não estava envolvido com as conversas, ele tinha lá, estava no propósito dele, ele orava, ele jejuava, ele pregava, ele ensinava. Então eles pediram, Senhor, nos ajuda a orar. Porque eles certamente viam aqueles milagres, o sobrenatural acontecendo, as maravilhas acontecendo. Então nós vemos Cristo. Cristo, com certeza, tinha uma mente definida. Então, eles desejaram esses frutos. Senhor,
Eu também quero curar, eu também quero abençoar, eu também quero ser útil, eu também quero ter profundidade. Então eu quero frutificar também. Então aquilo que eu faço, o meu padrão, será a minha medida. Então você tem um padrão, você tem uma medida. E quando falei isso no culto da manhã, quando nós falamos que nós damos o nosso melhor, há estudos, eu achava até que era mais, mas por esses estudos dizem que é bem menos até. Quando você diz que você deu o seu melhor, o seu máximo, na verdade você só deu 40%. Você tem mais do que o dobro ainda para fazer. Então, quando você fala, não aguentei, eu estourei mesmo, não aguentei, eu fiz mesmo, não aguentei, eu agi assim, você poderia ter feito mais. Você poderia ter se segurado mais, se tivesse essa mente definida num propósito. Será que o Senhor, Ele fazia um jejum, Ele orava, Ele estava sempre andando? Será que porque aquilo, ele não tinha outra coisa para fazer? Não, porque ele entendeu. Ele tinha uma mente definida. Eu preciso de força, eu preciso de graça, eu preciso de uma mente focada nas coisas do alto, senão eu vou me focar em coisas pequenas, nas provocações dos fariseus, na teimosia dos meus discípulos. Então eu tenho que focar em coisas altas, coisas elevadas. E no que nós temos focado? Porque você recebe as palavras, você recebe as mensagens. E o que tem tido mais peso na nossa vida? Quando você é testado no seu casamento, testado aí no seu trabalho, o que sai de você? Sai a palavra? Sai fé? Sai uma mente definida? É o que nós já falamos, homem afia homem. Qual a sua média? A média das pessoas que você convive, aquilo que você fala, aquilo que você assiste, isso é uma média, isso é uma influência que você está recebendo. Então, se você deixa ainda entrar coisas erradas, filmes errados, amizades erradas, curiosidades que não cabem a você, assuntos que já não cabem para você está lá participando daquela roda dos zombadores, tudo isso vai conduzir a um resultado. E nós vemos os discípulos, eles pediram para orar, pediram para aprender a orar, porque eles queriam frutificar. Mas os próprios discípulos, nós vemos em alguns momentos, que a mente deles também estava dividida. Nós podemos lembrar aquele caso, onde um pai leva o filho que estava endemoniado, e que lançava no fogo, na água, que machucava ele. E eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas se nós lemos em outra passagem, nós lembramos que eles estavam felizes, que eles tinham poder, que eles tinham expulsado demônios, e o Senhor botou a bola no chão e falou assim, vocês não têm que ficar felizes porque os demônios obedecem a vocês, mas porque o nome de vocês está nos céus, escrito nos céus. Quem lembra dessa parte? Sim? Então aqui nós vemos eles passando vergonha, porque eles estavam com a mente dividida, como Simão. Simão queria mais poder, mas ele não queria com um bom propósito. Então aqui nós vemos os discípulos, eles empolgados, olha, os demônios me obedecem. E aqui eles passaram vergonha. Porque qual deve ser o valor? Não se alegre porque o diabo te obedece. Alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então nós precisamos analisar exatamente isso. Onde está o nosso coração? Pelo quê? Qual é o propósito de nós fazermos o que nós fazemos? Você busca Deus pelo quê? Você tem declarado que vai ser o melhorando a sua vida? Com qual propósito? Tem gente que busca uma cura, mas na hora que ele consegue a cura, ele volta para o pecado. Tem gente que busca, como Simão, eu quero mais poder, eu vou te oferecer dinheiro, eu quero comprar a bênção. Então, eu faço o propósito, eu dizimo, oferto, mas não é para crescer em Deus. Não é para que o reino seja abençoado. É para que ele possa matar as vontades egoístas dele. Talvez ele mostre uma superioridade diante da família, que ele pise nas pessoas, que ele fique mais orgulhoso,
Ou seja, motivações e intenções erradas. E o que o Senhor diz para eles? Ô geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? E veja, qual era o papel desses discípulos? Depois de Jesus, eles eram as maiores autoridades espirituais, porque o Senhor estava treinando eles. Então nós somos autoridades espirituais, nós somos treinados todos os dias através da palavra. Então sim, o Senhor espera um posicionamento firme de cada um de nós. O marido com um posicionamento firme dentro desse casamento, sendo a cabeça, sendo a liderança, aquele que conduz. O Senhor espera uma boa atitude dessa esposa, uma atitude de equilíbrio, de maturidade, de tranquilidade. O Senhor espera um posicionamento naquela casa, naquela empresa, na vida de forma geral. Ele não espera que nós venhamos a ficar aqui assistindo vídeo, compartilhando coisas, com medo, confiando só no homem. Não, nós somos mensageiros das boas novas. Onde nós vamos, nós levamos a esperança, nós levamos a paz, o equilíbrio. Então, mente definida. A nossa mente precisa estar definida, porque eles foram intimidados, esses discípulos. Certamente o diabo fez aquela convulsão e o pai chegou, Senhor, eles não conseguiram. O que aconteceu? Como eles não estavam preparados espiritualmente, a hora que o diabo o menino deu a convulsão, eles também se intimidaram. E quando vem uma afronta e nós nos intimidamos, o que acontece? A minha fé fica abalada. Quando o Senhor chegou no Senhor Jesus, ele deu o ataque de novo, mas o Senhor estava pronto. Tanto que ele falou, esse demônio, esse tipo de demônio, só sai com jejum e com oração. Então, um ponto muito importante é nós irmos no ponto, nós irmos na fonte. O que eles fizeram? Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? E essa é uma pergunta que cada um tem que fazer. Por que eu fracassei nessa área? Por que eu passei vergonha nessa área? Será que eu estou passando vergonha na minha vida financeira? Será que eu estou passando vergonha diante da minha família? Por quê? Porque tem gente que vai simplesmente vivendo, aceitando aquela situação. Mas essa foi uma atitude muito boa. Porque o Senhor mostrou, eu não posso esperar para me preparar diante de uma situação, eu tenho que estar preparado. Por isso que o Senhor estava sempre jejuando, orando, e às vezes quando ele saía com os discípulos, ele voltava e pegava eles dormindo. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Então, se alguma área não está fluindo na sua vida, tem coisa errada aí. E nós precisamos investigar. Você precisa fazer a sua autoanálise, porque eles foram no Senhor. Senhor, o que aconteceu? Falta relacionamento, falta vida com Deus. Falta o jejum, falta oração, falta intimidade, falta compromisso com o Senhor. Porque o que nós aprendemos com a palavra? Pessoas que não progridem, isso é o antinatural, isso não é o normal. Então nós precisamos pesquisar onde está o problema, porque o normal é o progresso, o normal é ser fértil, o normal é ser frutífero, o anormal é a esterilidade, o anormal é uma vida parada, um mês igual ao anterior, um ano igual ao anterior. Então nós precisamos analisar tudo isso. O jovem rico, ele chegou no Senhor achando que ele sabia tudo, mas ele estava inseguro. Ele falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para ter a vida eterna? E o Senhor foi na base. Você conhece a palavra? Você conhece os mandamentos? Então, o Senhor não vai nos falar uma direção nova se nós ainda não estamos focados, se nós ainda não cumprimos as coisas que nós já recebemos. Fala comigo, a obediência, mais forte pessoal, a obediência ao que já sabemos é o que nos leva para coisas novas. Então nós sabemos como agir, na maior parte das situações. Então não dá para a gente falar, Senhor, me ajuda, me dá uma resposta, fala comigo, sendo que ele já falou várias vezes.
Já vieram várias palavras, vários programas, vários ensinamentos. Então não adianta, o Senhor não vai me falar coisas novas se eu não coloquei em prática as coisas antigas. Por que o Senhor daria algo novo para mim se eu não obedeço aquilo que eu já sei? Eu já não sei que eu tenho que manter o equilíbrio, manter a paz, felizes os pacificadores, felizes aqueles que promovem, que trabalham pela paz. Por que o Senhor me daria coisas novas se eu continuo sendo um homem negligente? Se eu tenho sido negligente no meu trabalho, com os meus filhos, na minha vida espiritual, tenho preguiça, por que Deus vai me dar coisas novas, coisas abençoadas, coisas grandiosas, se aquilo que está nas minhas mãos eu ainda não faço? Isso faz sentido no mundo espiritual? Faz sentido para Deus Ele me abençoar com mais coisas se o básico eu não tenho feito? Sim ou não, pessoal? Não, a gente sabe. Por isso que ele perguntou, você conhece os mandamentos? Opa, eu tenho feito desde pequenininho. Então agora precisa de algo mais. Falta ainda uma coisa, você precisa vender, você precisa tirar o seu amor dessas coisas e colocar na coisa certa. Você tem que parar de ficar dividido. Eu conheço os mandamentos, eu conheço a palavra, mas meu coração ainda está no dinheiro. Então, nós precisamos analisar isso. A minha mente está definida ou indefinida, ou está definida para a coisa errada. Senão não faz sentido. Nós pedirmos, clamarmos, orarmos, declararmos, mas no meu coração ainda tenho motivações e intenções erradas. E muitas vezes, não adianta conhecer somente os mandamentos, frequentar a igreja. Precisa estar vivo, viver aquilo. Não basta só conhecer os mandamentos, eu preciso viver os mandamentos. Não basta só frequentar a igreja, eu preciso viver o que a igreja prega. Eu preciso ser cristão dentro da igreja e fora da igreja. Eu preciso ser cristão dentro e dentro da minha casa. Dentro da obra e dentro do meu trabalho. Não adianta simplesmente eu ir em busca. Geralmente, quando a gente pergunta alguma coisa, o que eu devo fazer para mudar isso? Lá no fundo, nós sabemos a resposta. Sabe aquela pergunta do que você fez para emagrecer? Fez o que tem que fazer, né? Comi menos, gastei mais. Quando você faz uma pergunta, parece que tem algo milagroso, escondido, extraordinário, que aquela pessoa não revelou. E é o básico. Eu tenho que fazer o básico. Ah, mas o que você fez para vencer na vida? O que você fez para conquistar isso? Eu busquei a Deus. Eu não só conheci os mandamentos, eu vivi os mandamentos. Eu obedeci aquilo que o Senhor falava. Não é só frequentar a igreja, não é só fazer um propósito. Não é só estar nos cultos e participar dos jejuns. É viver, praticar, é a prática daquilo todos os dias e ter a mente definida naquilo que você foi ensinado. Hoje em dia, é muito ruim porque a massa, é o que o Murilo estava falando agora, a massa ela é conduzida para onde aquele condutor quiser. Então, antigamente, a gente ouvia muito que o ovo era prejudicial, porque o ovo dava colesterol, não sei o quê, não sei o quê. Eu mesma, eu tinha um preconceito com o ovo. Não, vou dar colesterol, deixa doente e tal, não sei o quê. Depois, não dá mais colesterol, agora eu olho. Então, a gente fica com o que agora estão falando. Porque agora é bom comer o peixe e tal. Agora já não pode mais, porque tem isso, aquilo. E vai para todo mundo para lá. E fica para lá, e fica para cá, e fica para lá, e fica para cá. Nunca tem algo... É tudo muito incerto. As notícias que nós recebemos, todas são muito incertas. Inclusive, eu falava com ele isso, acho que ontem, em relação a essas eleições que passaram. Eu falei assim, eu já parei de ficar em busca de notícia, porque cada hora fala uma coisa, cada hora recebe uma coisa, cada hora a gente escuta um negócio. O WhatsApp virou um lugar de informação que cada hora aparece uma informação nova. Em quem que eu acredito? O que eu escuto? O que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o que Deus falou. Que Ele nunca perde o controle, que Ele cuida de mim, e é isso. Porque se toda hora a gente fica ouvindo uma informação nova, uma coisinha nova, isso faz bem, agora isso não faz mais bem, isso faz mal. Isso dá certo, agora isso aqui não dá mais certo. Você é conduzido junto com a massa. Quando você tem a mente definida, você para de ouvir as coisas. Esse monte de notícias que fica contaminando e intoxicando as pessoas, e começa, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus vai fazer, independente do que vai acontecer ou não, Deus continua cuidando de mim, e é isso, e pronto, acabou.
Quando nós perguntamos o que fazer, como fazer, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Ou geralmente aquele tipo de frase, eu não sei mais o que fazer para Deus me abençoar, sabe? Nós sempre sabemos. O Espírito Santo nunca nos deixa sem informação. Ele nunca nos deixa confuso. Nós sabemos sim o que nós devemos fazer. O que é que eu preciso dar mais? Nós sabemos. Só que é aquele pontinho ali que a gente não quer dar. Que a gente não quer fazer, o que a gente está achando demais. Mas nós sabemos. O que é que eu tenho que fazer para ser abençoado? Você conhece os mandamentos? Agora precisa viver os mandamentos. Você conhece o que o Senhor está falando? Conhece as palavras? Agora a gente precisa viver as palavras. Não é só tomar posse da palavra, é viver a palavra. É praticar a palavra todos os dias. E como nós estamos falando aqui, ser fiel. Como é que nós vamos mostrar que somos fiéis a Deus, se às vezes não somos fiéis a nós? Se uma promessa que nós fazemos para nós não cumprimos. Hoje eu vou deixar de tomar refrigerante não sei quanto tempo. Apareceu uma festa, um aniversário, alguma coisa, está lá. Mas só na festa, Natal, Ano Novo, dá para reconsiderar? Mas como é que nós provamos a Deus que somos fiéis a Ele, se às vezes não somos fiéis a nós? Se às vezes não somos fiéis ao nosso cônjuge, que nós vemos, que nós estamos vendo. Imagina Deus, que não podemos vê-lo. Como que nós provamos a Deus? Não, eu sou fiel a Deus. E às vezes não é fiel ao cônjuge, às vezes não é fiel ao chefe, às vezes não é fiel aos próprios filhos. Não tem aquele compromisso, aquela obrigação com os filhos. Às vezes não é fiel à sua própria palavra. É aí que você mostra a sua fidelidade. Aí depois você fala, não, meu Deus, eu quero ir para o muito. E no pouco você não tem sido fiel. Não tem sustentado a sua fé. Não tem sustentado aquilo que tem falado, aquilo que tem prometido. É aí que o Senhor prova uma mente definida. Uma pessoa com mente definida, ela é fiel em qualquer situação. Ela é fiel na igreja, ela é fiel no trabalho, ela é fiel aos filhos, ela é fiel ao chefe, ela é fiel principalmente ao cônjuge, que isso não é nem uma obrigação. Além de obrigação, é um grande dever, um compromisso com o Senhor. Nós queremos que Deus honre as alianças dele conosco. Mas às vezes nós não estamos honrando as nossas alianças com as pessoas que estão à nossa volta e nem com o próprio Deus. Às vezes tem promessas que nós fazemos ou que você fez a Deus e não cumpriu. Aqueles votos que na hora da emoção, por isso que nós estamos falando hoje de emoção. Pessoas emocionais não têm mente definida. Porque na hora da emoção, meu Deus, eu vou fazer tudo isso, e eu vou ser assim e tal. E na primeira oportunidade de provar que aquilo realmente é um voto firme e concreto, desfaz o voto. Não, porque na hora eu não pensei, eu falei demais e tal. E como que Deus cumpre as alianças dele conosco? Se nós não estamos cumprindo as nossas alianças, nem com Deus, nem com as pessoas à nossa volta. Mulheres precisam ter a mente muito bem definida do papel que ela foi colocada para assumir. Mulheres, nós somos colocadas para assumir um papel muito importante, inclusive, de ajudadoras. Nós somos ajudadoras. Não quero ser ajudadora. Ser ajudadora eu me sinto menos. Que isso? Você ajuda o seu cônjuge, os seus filhos e as pessoas que estão à volta naquilo que eles não conseguem, que eles são limitados. Aí entra a ajudadora. Aí entra o papel da auxiliadora. A mulher tem um papel importantíssimo no equilíbrio do lar, no equilíbrio da casa, no equilíbrio do casamento. Eu já percebi que, às vezes, quando eu fico brava com o Murilo, ele fica de mau humor o resto do dia, por causa de mim. Tinha que ser grata, porque teve uma época que eu estava assim. Lá veio o Murilo com a frase dele, a frase especial dele. Aí, graças a Deus, a misericórdia que transformou meu coração, né? Aí, às vezes, eu fico mais ou menos. Mais ou menos nada. Porque a mulher é o tempero do lar. Às vezes a bispa falava assim, a mulher é o tempero do lar. Eu achava que não, porque meu lar estava meio mais para lá do que para cá mesmo, né? Então, eu podia fazer ou refazer, que ele não estava nem aí.
Hoje em dia não pode fazer nada, não posso dar uma bronquinha nele. Que hoje eu dei uma bronquinha nele, ficou mal-humoradinho, porque eu dei uma bronquinha nele. Por quê? Porque a mulher é o tempero do lar. Não tem que aceitar a mulher mal-humorada, não. Deixa sozinha lá. Imagina, me acordou no susto, fiquei tremendo. Não conseguia nem voltar a dormir depois. Então, a mulher é o tempero do lar. Se ela está mais nervosa, você vai sentir os seus filhos mais nervosos, vulneráveis, mais respondões, daquele jeito mais... está oprimido. E às vezes vem da própria mulher. Porque a mulher tem esse dom de ser tempero. Porque o meu marido anda grosseiro e tal. Pode ser. Algum dia que você falou alguma coisa, ou que fez alguma coisa. Não estou jogando a culpa para você. Estou jogando um papel de importância para você. É um papel muito importante ser a ajudadora da sua casa. A ajudadora da sua família. E uma mulher com mente definida não fica com essa coisinha de mas ajudadora, eu sou muito mais que ajudadora, porque eu sou isso, que sou aquilo. Tem que ter uma mente focada, definida, e saber o que você pode, o que você sabe, o que você consegue. A gente pode, se a gente botar força, a gente pode fazer qualquer coisa. Se a gente for aqui trocar de papel, o Murilo pode costurar uma camisa, eu posso trocar um pneu? Posso. Eu vou levar muito mais tempo do que ele fazendo? Eu vou. Mas eu posso me esforçar. Ele vai levar muito mais tempo fazendo o que eu deveria estar fazendo, no caso? Que eu tenho mais habilidade para fazer? Vai, mas se ele botar força, ele vai conseguir fazer. Quantos botões você já pregou das minhas camisas? Quase nenhum. Já que ela praticou tanto, assim. Quase nenhum. Eu sou uma pessoa que não tem muito talento manual. Mas me dá um pneu para trocar, porque eu prefiro trocar um pneu do que pregar um botão. Mas é lógico que você, que deve ter um belo de um talento manual, entendeu? Nós podemos fazer. Mas, às vezes, tem coisas que um tem mais prática, o outro tem mais prática, e, às vezes, vai levar mais tempo. Fica essa coisa, essa disputa de mulher que quer não sei o quê e tal. Eu falo para ele, né? Eu não quero não, viu? Porque Bobagem. As mulheres têm que fazer o quê, não sei o quê. Eu não quero não, eu falo, não quero não. É continuar do jeito que a gente está Cada ótimo. um no seu papel. O mundo prega a competição, mas a gente aprende que nós somos complementares. Sim, mas uma mulher ou um homem que não tem a mente definida em Cristo, fica com essa bobagem que hoje em dia a massa tem pregado. Porque a mulher tem que ser isso, e o homem tem que ser menos isso, e tal, não sei o quê. Pessoas com a mente definida em Cristo sabem muito bem aonde devem estar, o que devem fazer, a maneira como devem se portar, e não importa o que estão falando por aí. Eu sei o que eu tenho aprendido, eu sei o que a palavra diz, então não me importa. Pessoas com mente definida, elas andam e não se importam com o que o mundo fala. Não se importa com o peso que o mundo joga, não se importam com uma próxima notícia ou com o próximo grupo do WhatsApp, porque eu tenho certeza que você, nesse período de eleição, recebeu algum áudio que falou assim, que minha prima é advogada não sei da onde, e está no grupo não sei de quem, e no grupo dos caminhoneiros não sei da onde, e ouviu a notícia não sei do quê. Eu ouvi 10.000 áudios desse. Eu não quero mais ouvir isso. Eu creio em Deus e pronto, acabou. Porque eu tenho que saber, eu tenho a mente definida, eu tenho a mente em Cristo. O que o Senhor disser que vai acontecer, vai acontecer. E pronto, acabou. Tem gente que até falou para você, né, que está a mente bem definida. Espero pelo pior. Espere pelo pior. Bem definido. Eu ouvi, essa frase eu ouvi. Quando eu ouvi assim, agora é esperar pelo pior. Eu falei, tá amarrado. Esperar pelo pior. Você imagina uma pessoa, um crente dizer, espere pelo pior? Que é isso? Que tipo de crente fala um negócio desse? Não pode ser. É o crente que conhece os mandamentos, mas não vive os mandamentos. É o crente que até frequenta a igreja, mas não vive o que a palavra prega. O crente nunca espera o pior. Uma pessoa com a mente em Cristo, bem definida e estabilizada, certo daquilo que tem aprendido, ele nunca espera o pior. Ele sempre vai esperar livramento e socorro do Senhor. Livramento e socorro virá de algum lugar. E o Senhor sempre vai mandar, sempre vai colocar alguém que vai socorrer os seus. Ele nunca desampara e nem perde o controle de nada. Então, hoje a palavra é para você não perder a sua vida, para não perdermos a nossa vida como Judas perdeu, que teve o melhor mestre. Ele andou ao lado de Jesus, ele aprendeu coisas com Jesus e perdeu tempo e não viveu aquilo. Não perca a sua vida como Judas, não perca tempo como Pedro, que Pedro perdeu tempo, de certa forma, perdeu tempo.
Imagina, naquele período, e depois, inclusive, que ele negou a Jesus. Imagina aquele período dele estar, ele mesmo ali se questionando. Não perca tempo, não perca vida. Se você está, então esteja de verdade. Se você está na obra, se você está na igreja, se você está ouvindo a palavra, então esteja de verdade, esteja comprometido de verdade. Logo mais nós vamos começar um outro propósito. Agora, o propósito do final do ano. Poxa, se você vai entrar nesse propósito, entra de verdade, entra com força. Não faz por fazer, não entra por entrar, porque você vai ter o mesmo resultado de sempre. Entra de verdade, entra com força, para que haja realmente uma mudança. Não seja um incrédulo como Tomé, que eu preciso ver para crer. Porque se eu não estiver vendo, se eu não estiver tocando, não faz sentido. Creia mesmo sem ver, creia mesmo em meio a tantas notícias, a tantas coisas que falam, a tantos áudios, a tantas opiniões. Creia mesmo sem ver, é muito importante. Olha, a bispa sempre diz, faz muitos anos que ela não vê televisão, muitos mesmo. Lá em casa, nós nem temos mais televisão aberta, não temos canais abertos em casa, porque a gente, para falar a verdade, nem assiste. Se a gente assiste alguma coisinha, é no final de semana com as meninas, um filme com as meninas que elas escolhem lá, mas nós nem temos televisão aberta. E hoje em dia, inclusive, a TV até substituiu um pouco, a internet substituiu um pouco a televisão. Então, eu não tenho televisão, mas eu tenho internet. A melhor coisa que você faz é não ficar ouvindo tudo aquilo que aparece para você. Cada hora eles dizem algo. Cada hora aparece alguma coisa. E daqui a pouco aparece um novo Salvador. E daqui a pouco aparece um outro que faz um monte de coisa, e magia, e tal, e tal, e tal, e é isso. E mais uma notícia. Desligue. Saia disso. Foque no Senhor, foque na palavra. Mas eu quero assistir alguma coisa para distrair. Vai pegar um filme leve, gostoso, que você vai dar risada com a sua família. Saia de algumas coisas, porque isso, se você não tiver a sua mente focada em Cristo, pode fazer você vacilar. Pode fazer você balançar. Quantos não balançaram nesse resultado de eleição? Porque a mente não estava definida. Estava só esperando um resultado. Quando não veio o resultado que queria, meu Deus, e agora? Vamos esperar o pior. Pronto. Aí fica... Ou pior, né? Ou pior, de que adiantou esse monte de oração e jejum? Oxe, adiantou muito para mim. Para mim, adiantou demais. Como eu falei no culto da manhã, eu tenho certeza que as pessoas não saíram a mesma pessoa desse tanto de jejum que teve. Hoje, para mim, foi até estranho almoçar, porque toda quarta eu não estava almoçando. Toda quarta, na hora que a gente sentou para almoçar, eu falei, nossa, foi até estranho sentar para almoçar, porque toda quarta a gente estava em jejum. É o que a bispa falou, né? Da mensagem da moça lá. Sim. Nem adianta mais orar. Isso. Aí tinha alguém no chat que falou assim, nossa, deve ter sido o filho dela mais velho, deve ter tido um puxão de orelha. Falou, achou que fui eu que falei. Que você falou? Eu, misericórdia. Falou, deve ter sido o filho mais velho dela que falou isso, deve ter tido um puxão de orelha. Jamais falaria um negócio desse. Mãe, nem adiantou orar mais. Nossa, o quê? Ela ia tirar a cinta ali, ó. Você vai ver só, amigo, que agora você vai orar. Então, às vezes, quando a gente escuta tantas coisas, lê tantas coisas, se você não tiver a mente focada em Cristo, você balança. Você não pode balançar. Precisa manter focado, firme na palavra, firme no Senhor. Adianta sim orar, adianta sim fazer jejum, adianta sim esperar pelo melhor, adianta sim crer pelo melhor, adianta sim viver os mandamentos, não só conhecê-los, mas vivê-los. Adianta sim. Há sim uma grande promessa, há sim uma grande vitória para aqueles que têm não só a mente renovada, o espírito renovado. E as suas atitudes automaticamente são renovadas, quando nós somos renovados em Cristo Jesus. Em Gálatas 2, versículo 20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
e Cristo é massa de manobra? Você vê Jesus aqui na palavra, vai para lá e Jesus vai para cá e Jesus vai. Você não viu isso? Porque ele sabia muito bem, e às vezes até os discípulos tentavam falar para Jesus, mas o senhor vai para lá? O senhor quer mesmo que a gente vá para lá para a gente morrer? E Jesus permanecia firme no que ele tinha que fazer. Então, se Cristo vive em mim, eu permaneço firme naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu sei que eu tenho que fazer, naquilo que eu aprendi que tenho que fazer. Em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não é mais para a gente viver só para nós mesmos. Agora nós vivemos com um propósito, com um porquê. Tem um porquê de viver. O seu projeto, o seu propósito que você faz, tanto do início do ano quanto todos os outros, tem que ter um porquê. Tem que ter um motivo que envolva Cristo. Não só, quero mais dinheiro para viajar para outros lugares e tal. Tem que ter um porquê. Cristo tem que estar envolvido nisso. Os seus projetos precisam estar envolvidos com Cristo. Precisam estar envolvidos com as coisas do Senhor, não só para mim. Eu quero viver isso por mim e para mim, e só isso. Tem que ter um algo mais. Para viver com os seus desejos egoístas, o mundo já vive. E você pode ver que as pessoas, principalmente as que mais têm coisas, são as mais infelizes. São egoístas, têm liberdade, fazem um monte de... a falsa liberdade, na verdade, fazem um monte de coisa e são infelizes, oprimidas, chateadas, porque não têm um objetivo para aquilo. É só os seus desejos egoístas. Em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, se nós estamos em Cristo, verdadeiramente, somos novas criaturas. E aquilo que nós éramos já passou. Aquele antigo nome já foi. Deus nos deu um novo nome, uma nova identidade. Nós somos novas criaturas. Logo, a nossa opinião também tem que ser renovada. A nossa firmeza para dar respostas concretas tem que ser renovada. A nossa mente precisa ser renovada. Precisa estar bem definida e estipulada. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que você chega e você sabe que você não muda a opinião dela por nada. Ela sabe o que ela está falando, você não vai mudar a opinião dela. A gente brinca ali, né, que a pista é mais ou menos isso. Ela falou um negócio, você pode tentar. O Mu às vezes tenta, o Bispo Antos às vezes tenta. Não dá certo. Às vezes eu mesmo falo, por que você está falando? Já decidiu, já definiu. Porque quando algo é definido, definiu, acabou. É aquilo e pronto. E é esse tipo de cristão que o Senhor tem buscado, tem procurado. Cristãos que quando dizem não, é não. Cristãos que quando dizem sim, é sim. E é isso. E em Filipenses 4:8. Finalmente, crentes, tudo que seja verdadeiro, tudo que for honroso e digno de respeito, tudo que for certo e confirmado pela palavra de Deus, o que for puro e saudável, amável e que traz paz, tudo que é admirável e de boa reputação, idôneo, se houver qualquer excelência, se houver algo digno de louvor, pensem continuamente sobre essas coisas. Concentre sua mente sobre eles, implante-os em seu coração. Tudo aquilo que for bom, que for louvável, que for de boa fama, que for boas novas, que forem coisas boas, que a palavra tem dito, que a palavra tem ensinado, foca nisso. Firma sua mente nisso. Pensa nisso. Viva isso. Agora, tudo aquilo que vem e que nós estamos sendo bombardeados, e somos bombardeados diariamente, que não tem Cristo, que não tem palavra, que não tem esperança, que não tem fé, que não tem mudança, afasta, arranca. Eu garanto que você vai terminar o seu dia muito mais leve, muito mais tranquilo, do que quando você lê algum tipo de notícia, que você sai de lá mais oprimido, às vezes até confuso. Poxa, mas Deus não falou o que estava fazendo? E aquilo vai vindo aquele monte de notícia e vai deixando a gente mais oprimido. Temos que ter a mente definida para o bem, mente definida para as coisas do Senhor, a mente definida para ser uma boa esposa,
A mente definida é para ser um bom esposo. Porque eu faço o que eu tenho que fazer, independente do que eu estou sentindo, do que eu estou querendo. Eu sei qual é o meu compromisso, eu sei aquilo que eu assumi e eu não vou mudar o meu pensamento daqui. A mente definida para ser um bom profissional. A mente definida para ser uma boa mãe, um bom pai. Eu sei o que eu aprendi e eu sei o que eu tenho que fazer e nada vai mudar a minha opinião. Ah, mas esse trabalho está muito difícil. Mente definida. Mude o ambiente que você está. Ah, esses filhos dão muito trabalho. Mente definida. Você está ali para ensinar, ajudar. Você é o professor dessas crianças. Ah, meu casamento está muito complicado. Mente definida para assumir o compromisso e para finalizar esse compromisso que você fez e terminar ele como uma boa vida, como uma boa família. Mente definida para ser um bom cristão, um bom obreiro. Você sabe, a mente definida é isso. Você sabe o porquê está ali. E ainda que às vezes bata alguns sentimentos momentâneos. Ah, talvez eu não queira mais estar ali, eu não gosto mais de viver essa situação. Você sabe por que você está ali. E aí você encontra coisas para se agarrar. Como o Mu sempre fala, que a restauração do nosso casamento começou aonde? Não vai ser por ela, vai ser pelas meninas. Agora vai ser, nem só pelas meninas, agora vai ser por Deus. Não vai ser por ela, vai ser por Deus e pelas minhas filhas. Então, às vezes, o outro não está dando para você aquilo que você precisa para se agarrar. Se agarre em outras coisas. Se agarre nos seus filhos. Se agarre em Deus. Se agarre na promessa do Senhor. E mantenha o seu pensamento fixo em Deus e naquilo que você tem aprendido. E nas palavras que você tem recebido. Esse domingo recebemos palavras assim diversas. Se agarre nelas. O ano ainda não acabou. Porque parece que tem gente que está andando meio como se o ano tivesse acabado. Aquela coisa meio pesada. Desmotivado, como se o ano tivesse acabado. Ei, você já ouviu tantas vezes a palavra mesmo dizendo que Deus pode fazer coisas assim, ó, de um dia para o outro. Basta uma ordem do Senhor. Basta um dia de favor para cobrir anos de oração. E tem gente meio desmotivado, como se o ano tivesse acabado. E a palavra diz que para nós nos alegrarmos em todas as circunstâncias. Exatamente. Em todas as situações. Então a alegria não está lá fora, a alegria está aqui dentro, na confiança em Deus. Então o ano não acabou. Tem muita coisa para a gente viver ainda. 10 vezes mais e muito mais em nome de Jesus. Só que você não pode andar desmotivado. Somente precisa voltar e alinhar com Cristo. Para que você permaneça andando alinhado com o Senhor e chegue aonde o Senhor quer que cheguemos em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Fiquem em pé, por gentileza. O que é que precisa ser definido na sua mente? Será que você tem definido de uma vez por todas que esse casamento é para a vida toda? Será que você não tem que definir já de uma vez por todas que seu estilo de vida não está bom ainda? Não está certo? A sua fé, a sua dedicação a Deus ainda não estão boas? Que às vezes você fala, não, eu já mudei tanto, mas não é o suficiente ainda. Ah, mas eu não sei mais o que fazer. Nós sempre sabemos que podemos fazer um pouco mais. Nós sempre podemos andar um pouco mais. Lembra do que nós falamos? Quando você acha que você está já no seu limite, você ainda está nos 40%. Você ainda pode mais do que o dobro, do que aquilo que você acha que é o seu máximo. Se alguém conquistou algo muito importante, muito abençoado, se alguém venceu uma coisa muito séria, eu também posso, você também pode. Mas para isso, o que nós precisamos? Definir a nossa mente. Definir o que nós queremos. Definir qual é o seu alvo. Em qualquer lugar que você vai, qualquer curso, qualquer vídeo motivacional aí da internet, qualquer curso que as empresas pagam aí para os profissionais, a base é essa. A base é na Bíblia. O que fala? Foco, determinação, disciplina, saber o que você quer, saber onde você quer chegar, ter um objetivo, fazer todos os dias, plantar por aquilo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem resultados rápidos, imediatos. Então, quando ela começa a estabelecer alguma coisa, ela não viu o resultado, ela para.
Então ela estraga a vida dela 20, 30, 40 anos. Ela começa a fazer algo diferente por 2, 3 semanas e acha que é muito já. Então é mente definida, pessoal. É focar naquilo que você realmente quer. Não aquilo que você diz que quer, mas as suas obras são outras. Mas alinhar a sua mente à sua postura, a sua mente ao seu padrão. Senhor, por que a gente fracassou? Porque há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Por que a minha vida está fracassando nessa área? Tem alguma coisa errada na minha vida espiritual. Porque não é natural um cristão não vencer. Não é normal um cristão ter isso parado, essa área parada, essa área estagnada, essa área de humilhação. Não é natural. Então vá até o Senhor. Se realmente não tem essa certeza, essa segurança do que está acontecendo. Mas certamente a maioria vai saber, eu tenho falhado nisso, eu tenho negligenciado nisso, eu tenho tido preguiça nisso, eu tenho sido orgulhoso nisso, eu tenho sido pessimista naquilo, eu tenho tido uma má atitude nessa área, eu sei o que eu deveria fazer, mas ainda a mágoa toma conta de mim. Eu sei o que eu deveria fazer, mas ainda a inveja toma conta de mim. O orgulho, a preguiça, o esperar que alguém faça alguma coisa por mim, o esperar que Deus faça alguma coisa sem que eu precise fazer a minha parte, eu querer comprar a bênção. Não, eu faço a campanha, eu dizimo, eu oferto, mas eu continuo fazendo negócios errados, eu continuo sendo uma pessoa estúpida, continuo sendo uma pessoa que não tem prazer na oração, que não abre a boca, é ótimo para brigar, fala alto, tem vocabulário para brigar, mas na hora que vai orar, fica mudo, não tem força, não tem vida. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão. Qual é o estilo de vida que você vai adotar? Vamos trabalhar pelo nosso alvo, o nosso padrão, que é o Senhor Jesus, que estava lá continuamente ajudando, ensinando, mostrando que o menor é o maior, aquele que serve é o mais importante. O Simão aqui, ele era conhecido, ele se colocava como grande poder, ele se colocava como alguém importante, e ele não ia sair do lugar, porque todas as intenções, as motivações dele eram egoístas, era para si mesmo. Então será que as suas atitudes, seus desejos, o seu foco tem sido na coisa errada? Então alinhe o seu foco, alinhe a sua mente, alinhe o seu padrão, defina a sua mente de verdade, para a coisa certa. Às vezes está definido, não adianta, esse casamento vai acabar, aí eu vou perder essa ação, vou perder meu emprego, vou perder a vida, vou perder a minha saúde, vou perder tudo, eu vou perder esses filhos. Às vezes sua mente está definida para o mal, mas nós nunca fazemos planos para o mal, nós nunca aceitamos aquelas sentenças que vêm contra nós, como já está acabado, já não adianta mais. Então em nome de Jesus, fala com o Senhor. Aproveita esse momento, fala com o Senhor. Abra sua boca, confesse o que você tem que falar. Se arrependa por motivações erradas, intenções erradas. Peça ajuda ao Senhor se você ainda tem sido fraco, caído ainda em tentações, orgulho, vitimismo, voltando ao passado, magoado, não vivendo hoje, não olhando para frente, ainda no passado. Peça ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Peça ajuda ao Senhor, que Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele pode te ajudar. E você pode terminar esse ano realmente com coisas totalmente diferentes na sua vida, se você crer. Você alinhar o seu foco, alinhar a sua mente às coisas certas, olhar para as coisas que estão no alto, para aquilo que está acima do sol,
Tirar seus olhos dessas más notícias. Tirar seus olhos daquilo que você está vivendo. E colocar no Senhor. E colocar na palavra. E colocar na esperança que nós recebemos todos os dias. Alegrai-vos. Alegrem-se em todo o tempo. Deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Alegre-se. Defina a sua mente. Decida ter a esperança. Decida ter a alegria. A paz. A paz que o mundo não entende. A alegria que o mundo não compreende. A boa atitude que poucos estão dispostos a ter. A luta pela família. A luta pelos valores, pelos princípios que muitos já abandonaram, mas você não. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo não desiste, a mente de Cristo vai até o fim. A mente de Cristo não faz a própria vontade, mas faz a vontade de Deus. Que não se submete às emoções, mas submete à vontade do Pai. Então tome essa decisão agora. Em nome do Senhor Jesus, tome essa decisão agora, em nome de Jesus. Qual a decisão que você toma nessa noite? Qual a decisão? Não pode sair daqui da mesma maneira. Não aceita isso. Muitos aceitam uma vida derrotada, porque não lutam. Porque não lutam com as armas certas. Até se esforça, até trabalha, mas falta o compromisso. Falta o alinhamento com o Senhor. Falta decisão, pessoal. Tome essa decisão. O que Deus tem esperado de você? O que a palavra tem vindo te confrontado? E você ainda tem negado, tem segurado. Tem dito para si mesmo, tem tentado se convencer que não precisa de tudo isso, ou que já fez muita coisa. Mas não está bom ainda. Nós sempre podemos mais. Você sempre pode melhorar mais. Melhorar como marido, melhorar no temperamento, melhorar como esposa, com equilíbrio, melhorar no tempo de qualidade para Deus, para os filhos, melhorar no seu trabalho, ser um solucionador de problemas, não aquele que é ótimo para apontar os defeitos, os erros, mas aquele que ajuda, aquele que levanta, aquele que lança palavras de bênção, de vitória, que estende a mão. Nós sempre podemos mais. Mas muitas vezes estamos tão presos a um sistema, presos a um padrão, tão engessados. Continua falando igual, continua pensando igual, continua vivendo no passado. Não tem força para lutar, para guerrear, não tem força para insistir naquilo que está nas suas mãos, para usar aquilo que Deus tem te colocado, a sua vida, a sua saúde, suas oportunidades, a sua família. Não tem agarrado as bênçãos, não tem guardado, cultivado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus nos coloca tesouros nas nossas mãos, para você ser bênção, para você multiplicar esses talentos. Então qual a decisão que você toma agora? Quais as palavras que você não vai mais lançar? Quais as palavras que você vai começar a usar? Quais as atitudes que você vai parar de cometer? Quais as atitudes que você vai começar a exercitar? Saia daqui com isso definido. Saia daqui com isso definido. Deus quer nos abençoar, pessoal.
Deus não quer um povo fracassado, Deus não quer um povo inerte, Deus não quer um povo que está nas igrejas, mas que não está vencendo. A palavra nos diz que nós estaremos por cima, sempre por cabeça. Então qualquer coisa diferente disso não provém de Deus. Não provém de Deus. E eu quero que você neste momento coloque a mão na sua cabeça. E eu quero que você declare. Eu quero que você lance palavras poderosas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu resultado. Que você declare as bênçãos do Senhor para a sua vida neste momento agora. Que você, todo pensamento, toda negatividade, todo sentimento maldito, que você vença agora em nome de Jesus, que você declare sobre a sua vida. Meu Senhor, eu abençoo minha vida, Senhor. Eu abençoo minha família, meu casamento. Esse casamento está difícil. Eu abençoo meu marido, Senhor. Eu abençoo minha esposa. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo meu trabalho. Mas esse trabalho tem isso, tem aquilo. Eu abençoo o meu trabalho, Senhor. Eu não apresento justificativas. Eu apresento a fé. Eu apresento declarações. Eu profetizo. Crio, por isso declarei, meu Pai. Eu declaro meu casamento abençoado. Eu declaro o melhor tempo da minha vida. Eu declaro que eu já estou vivendo, Senhor, 10 vezes mais. Eu declaro, Senhor, que este final de ano será de muita prosperidade, de muitas boas notícias, de muitas restaurações, meu Pai. Eu terminarei este ano, meu Pai, com coisas mudadas, transformadas, em nome do Senhor Jesus, porque a minha mente já está alinhada ao Senhor. Eu tenho prazer nas coisas espirituais, eu tenho prazer na oração, eu tenho prazer nas coisas do Senhor, eu tenho prazer, eu tenho equilíbrio, eu tenho maturidade, eu lanço palavras de unção, de fé, eu me organizo, eu consigo fazer mais, eu posso muito mais, eu não estou no meu teto, eu vou romper esse teto, eu posso ser bênção na vida das pessoas, eu posso ser relevante na vida das pessoas, eu posso ser bênção para o reino, eu posso ser luz por onde eu passar, eu posso ser sal por onde eu for. Eu faço a diferença. Eu não sou inútil, eu não sou fracassado, eu não sou uma pessoa mole, eu não sou uma pessoa derrotada, eu não sou uma pessoa assim, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor, na minha casa de vencedores, a minha empresa de vencedores. Aquilo que está nas minhas mãos flui, aquilo que está na minha responsabilidade caminha. Os meus olhos são bons, logo o meu corpo tem luz, o meu corpo é cheio de luz, a minha vida é cheia de luz, porque os meus olhos são bons. Eu não olho para o problema, eu olho para o Senhor, eu olho para a solução está no Senhor, a solução está na integridade, a solução está em confiar no Senhor, a solução está em fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, e eu farei, Senhor. Eu declaro isso, eu declaro essas bênçãos, declara sobre a sua família, declara, por mais que você talvez esteja vivendo uma situação negativa, profetiza, que não sai mais da sua boca palavras malditas. Você não muda mesmo, isso não tem jeito mesmo, você é isso, você é aquilo. Não, você vai declarar, você vai abençoar. O que nós ganhamos amaldiçoando? O que nós ganhamos lançando palavras tolas? Conhecendo a palavra, sabendo que na palavra tem o poder da vida e da morte. A língua é como um fogo que incendeia quando mal usada. Eu sei, nós sabemos. Então o que eu ganho falando mal, falando errado, falando negativo, pessimista? Então declare agora, declare as coisas certas, a coisa boa. Declare a mudança, a maturidade, o equilíbrio, o relacionamento maduro. Não fique aí de bico para o outro, sem conversar, agindo com imaturidade, mas com maturidade, com equilíbrio, como um homem de verdade, como uma mulher de verdade, não como meninos, não como crianças que saem pisando duro, batendo porta, mas que agem buscando a solução, que puxam todos para o mesmo lado, que buscam a paz, que não buscam mais ter razão, não buscam vencer uma briga, porque todos perdem, mas que busca a estabilidade, o equilíbrio, que tem valores altos, que tem valores elevados, que quer agradar a Deus. Então declare isso.
E assume essa postura agora, em nome de Jesus. Você conhece a palavra. Então o Senhor espera mais de nós. Mais de cada um de nós. No mundo a gente não espera palavras positivas, de bênçãos. O povo de Deus sim. O povo de Deus tem esperança. O povo de Deus continua crendo. O povo de Deus continua plantando a boa semente. Então o Senhor espera mais de mim e de você. Então vamos agradar a Deus. É só nós guardarmos isso. Você não faz pelo outro, porque alguém merece alguma coisa. Não, você faz por Deus, porque você quer agradar a Deus. Essa é a sua vontade. E quando nós queremos agradar a Deus, nós passamos por cima de mágoas, de orgulho, de tudo isso que é lixo, que amarra a nossa vida, porque nós queremos algo maior. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Meu Deus querido, que essa mensagem, Senhor, tenha sido impactante para cada um de nós, meu Pai. Que venhamos a ver aqui, Senhor, homens e mulheres posicionados na vida, posicionados na vida financeira, posicionados na vida espiritual, posicionados no relacionamento, Senhor. Homens e mulheres que por onde vão, Senhor, por onde passam, é nítido, é notório que ali tem uma pessoa de mente definida, uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa valente, uma pessoa organizada, uma pessoa que da boca dela só sai coisa boa, que tem atitudes de excelência. Eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa. Eu creio, Senhor, que cada um aqui sai de uma maneira diferente, com mais força, com definições, com decisões, alinhado à sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo maduro, um povo maduro. Um povo que entende, que sabe o que tem que fazer e faz. Não é aquele ouvinte esquecido, aquele que conhece, que vê, que ouve, mas não pratica. Mas aquele que tem atos todos os dias de crescer, de avançar um pouco mais para agradar o Senhor. Eu te peço, e desde já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela palavra, por essa noite, em nome de Jesus, amém.